Bom dia, amigos. Urso de Prata do dia 20/1 de 2021, programa dos seus dias úteis, aqui com o seu apresentador Bruno Macedo. De notícias que a gente tem para hoje, começou ontem a reunião do Copom, Banco Central, para definir a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros da economia. Hoje, ao final do dia, o Banco Central vai definir qual vai ser a nossa taxa e o consenso do mercado que, a despeito de todos as altas dos índices inflacionários, a IPCA, IGPM, IPC e todas essas questões decorrentes da pandemia que não foram inteiramente superadas, fora o final aí de alguns auxílios, é que a taxa permaneça em 2% ao ano. Qualquer resultado diferente disso tende a trazer volatilidade para o mercado, principalmente se for uma alta, porque é algo potencialmente ainda não precificado e que pode levar a algumas quedas no mercado. Isso é só conjecturas da minha parte. Já nos Estados Unidos, a reunião do FONC, Fed, está marcada para o dia 27/1 e a expectativa é que lá também se mantenha na taxa referencial entre 0 e 0,25% ao ano. Lá é flutuante, né? Não é uma taxa fixa, né? Que nem a nossa aqui. Outro evento importante para hoje é a assunção da presidência aí de Joe Biden, né? O democrata toma posse nessa quarta-feira e não vai ter a presença de Donald Trump, que alegou que não vai participar, vai fazer uma cerimônia de despedida com apoiadores e ex-funcionários em Maryland. Também não terá público em geral, vão ser apenas hasteadas bandeiras aí representando cada estados, justamente devido às questões de pandemia que estão acontecendo no nosso mundo. Alguns famosos foram convidados para se apresentar, como Lady Gaga e Jennifer Lopez, mas em razão de algumas precauções, vai ser tudo aí com algumas restrições. O Mike Pence, o vice-presidente americano, deve comparecer à cerimônia para transferir seu cargo a Kamala Harris, mas o que fica aí destacado é que o Trump sai da sua presidência quebrando mais um recorde, um tabu de 152 anos, onde o último presidente que não apareceu para passar o seu cargo para o seu sucessor. Em uma de suas primeiras medidas anunciadas, o Biden afirma que vai manter a restrição de entrada de brasileiros em solo americano. A medida contraria um dos atos finais de Trump, que havia anunciado que iria suspender essa restrição no dia 26/1, né? Mas se for pensar bem, né, ele nem seria mais presidente mais nessa época. Porém, a Jen Psaki, futura porta-voz do Biden, disse no Twitter o seguinte, abre aspas, sob o conselho de nossa equipe médica, o governo Biden não planeja revogar essas restrições em 26 de janeiro. Na verdade, planejamos reforçar as medidas de saúde pública em viagens internacionais para mitigar ainda mais a disseminação do Covid. Pode ser porque o nosso presidente dá claro apoio ao Trump e demorou mais de um mês para reconhecer a vitória do Biden? Pode ser qualquer outra coisa também, mas está aqui a medida. Próximo, secretária do Tesouro americano, a Janet Yellen, que foi nomeada pelo Biden, endossa as medidas dele e condena câmbio arbitrário. Poderia ser diferente, pessoal? Acho que não. Mas enfim, a Yellen afirmou que o mercado deve ditar o valor do dólar, mostrando-se contrária a interferências arbitrárias sobre o câmbio. Alegou também que a adoção de metas de taxas de câmbio por outros países para obter vantagens comerciais é inaceitável. Isso é uma clara referência à China, que em um determinado período deixou o yuan desvalorizar propositalmente quando Trump e o Xi Jinping estavam naquela guerra comercial. Mas é muito bonito quando você fala isso dos outros. E o seu lado também, a China está vendo o país dele. Enfim, os americanos são contra o imperialismo dos outros, mas o deles eles são a favor. Dito isso, estando ela inclinada, a Janet Yellen, a combater tais práticas pelas medidas cabíveis. Também, como não poderia ser diferente, ela defendeu a atuação forte, o Act Big, para combater os efeitos da pandemia, endossando também o plano trilionário apontado pelo Joe Biden, de 1,9 trilhão de injeção de dólares na economia de resgate. E deixou dizendo assim, dívidas a gente vê depois. Entre outras medidas, o Biden queria aumentar o auxílio emergencial para $1.400 mensais e os checões semanais suplementares de $300 para $400. Ela não vê prioridade no aumento de impostos, mas deixou aí a letra. Disse que para os ricos e corporações que se beneficiaram de cortes pelos republicanos em 2017, que, abre aspas, eles precisam pagar sua parte justa. Então, qual a solução dada pelos democratas? Imprimir dinheiro e aumentar impostos. Pelo menos, em último caso, os impostos. Netflix divulgou na terça-feira a adição de assinantes, acima do esperado no Wall Street. A matéria até reforça a série Gambito da Rainha, série de xadrez, e essa Bridgerton que eu nem conheço. A companhia adicionou 8,51 milhões de assinantes entre o final de setembro e o fim de dezembro, superando a expectativa média de 6,1 milhões apurada junto
conta a analistas. Obviamente, os serviços de streaming foram os vencedores da pandemia, que o pessoal estava em casa, assinou a roda esses serviços aí. Agora, no Brasil, né, Santos Brasil Participações anunciou um contrato de exploração portuária lá no Porto de Santos. Através do site deles, das mídias sociais, ele veio informar aí os seus acionistas que ele venceu aí um edital de simplificado para explorar a área no cais de Sabó, na margem direita do Porto de Santos, e foi a sua oferta considerada a mais vantajosa. É uma exploração temporária, prazo de 180 dias, e a companhia vai movimentar contêineres vazios, além de cargas em geral, e do projeto reforçando sua presença lá no Porto de Santos, né? Uma empresa de contêineres, vamos dizer assim. E a ampliação de serviços ofertados à sua base atual e potencial de clientes na margem direita do porto, onde ela já opera uma área de 42 mil metros quadrados, também no campo de Sabó. De acordo com as regras do edital, a companhia deve apresentar os documentos de qualificação em até 5 dias úteis, o prazo expira no dia 21, enfim, aqueles dados da definição básica, apenas formalização. O que alguns analistas falaram a respeito dessa matéria é que isso é interessante, mesmo sendo temporário, a empresa já sentiu o terreno no qual ela está atuando. Isso dá um alívio para a empresa que encerrou o contrato com a Maersk e também corrobora os números aí da oferta pública, que a empresa arrecadou bastante grana. A gente já falou dessa empresa algumas vezes aqui no canal, a gente gosta de citar ela quando vai falar dos múltiplos lá no Fundamentos, que pelo menos naquele site ela estaria com números absurdos. Mas enfim, números frios não traduzem potencial. E muitos acreditam nessa empresa como uma das grandes potenciais, justamente por sua relação com a infraestrutura marítima, o que é algo muito pouco aproveitado, muito pouco utilizado no nosso país, que é predominantemente rodoviário. Vamos ver em que pé isso vai prosseguir. Agora, uma notícia de dado geral, né? O dono da van está internado com Covid-19. O Luciano Hang está internado no Hospital Santa Major, aqui em São Paulo, e a empresa tem destacado o posicionamento bem enfático do empresário em defesa de tratamentos alternativos com hidroxicloroquina e vermectina. E também ele ser contrário à vacina chinesa Coronavac. Apesar dela ter sido aprovada pela Anvisa recentemente, o Hang fez vídeos criticando essa medida. De todo modo, o que nos interessa é que a gente não sabe como é que fica o IPO da Van, que era para acontecer no ano de 2020, foi adiado para ser retomado agora em 2021, mas talvez essa medida faça com que ele fique mais algum tempo no limbo. De resto, aí a opinião do cidadão não tem nada a ver com isso. Nas bolsas, nós temos o SP500 sobe 0,84, o Nasdaq sobe 1,79 e o Dow Jones sobe 0,37. O VIX do SP500 caiu 1,17 e o DAX alemão queda de 0,20, assim como o Nikkei japonês sobe 1,91. O índice Bovespa fechou ontem, dia 19, em 120.636 pontos. No resto do mundo, as bolsas na Europa com desempenho não tão favorável assim, leve queda, e na Ásia, já bem mais positivos, algumas com altas até expressivas, algum dos índices da Índia ali subindo 3,29%. Nas commodities, alta do ouro 0,51%, petróleo WTI alta de 1,13%, prata alta de 1,65%, já no gás natural uma queda bem expressiva de 6,98%. A soja cai 2,28% e o trigo 0,30%. As agrícolas subiram muito, qualquer correção dessas ainda nem é sentida. Os derivados de petróleo com uma boa alta, as metálicas também, já as agrícolas a gente tem alguma correção, algumas até mais significativas. O milho cai também 2,28%, destaque negativo. Nas softs e nas livestocks também desempenho mais para o negativo, destaque do açúcar, 2,19 de queda. Nas moedas, o dólar volta a subir em relação à nossa moeda, R$ 5,35. Não é bom, mas é o que a gente tem para hoje. O euro, em relação ao dólar, se desvaloriza um pouco, então o dólar realmente está dando alguma recuperada em relação à moeda europeia. E o euro, em relação ao real, leve queda, mas nada expressivo. Maior perdedor, vamos dizer assim, é o real mesmo. O Bitcoin volta a subir agora na casa dos R$ 196.192 e também em dólar subindo 0,15%, 36.670, mas não são altas expressivas, nem em relação ao real, nem em relação ao dólar. Já o Ethereum, esse sim, subindo com força, novo topo histórico, R$ 7.500, alta de 12,95%. Em relação ao dólar, alta de 12,8% na casa de $1.418,92. Já o VIX da nossa bolsa, que é negociado lá em Nova York, 45,36,
volta a subir novamente, alta de 1,91, o que não é bom, o que encarece as opções e liga o alerta aqui de que alguma coisa não está legal. Para encerrar os avisos de prático, com o seu canal financeiro que dá 10% de desconto no Remessa Online para envios e recebimento de dólar, euro e outras moedas utilizando o Remessa Online. O link na descrição para usar a nova DAX, quem entrar por ele, se cadastrar, depositar R$100 em dinheiro em cripto no prazo de até 30 dias, ganha R$10 como prêmio de boas-vindas, mas lembre-se que não é pirâmide, você só ganha uma vez e que exchange na carteira, compre e transfira para um wallet de sua preferência. O link para o grupo do Telegram do seu canal financeiro de compartilhamento de conteúdo, que está na descrição, se você entrar e respeitar os colegas, será muito bem-vindo. Para encerrar, estão aqui minhas redes sociais, agradeço por você ter assistido esse vídeo, um abraço do fundo do coração e vai o sim!